Olá, amados, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma noite, mais uma campanha começando hoje aqui da CCNE Guarulhos. Glória a Deus, nosso irmão. Amados, hoje nós iniciaremos uma série de testemunhos. Uma série da qual nós conheceremos um pouquinho mais da vida dos nossos amados, que têm caminhado ao nosso lado, que têm caminhado na fé com a gente, que têm glorificado a esse Deus maravilhoso junto de nós, mesmo à distância. Estamos à distância, mas nós estamos unidos na mesma fé. E hoje, a participação, quem abre essa live hoje, é o cooperador, obreiro, nosso irmão Patterson, da CCNE do Rio Grande do Norte. Uma bênção ele, eu já tive o prazer, a alegria de participar de uma live com ele. E ele tem muita história para contar, ele tem o testemunho dele para falar, para compartilhar com a gente. E eu tenho certeza que vai ser bênção, que vai edificar a sua vida. Eu te peço que depois disso, depois que essa live finalizar, você compartilhe, ou compartilhe mesmo com ela, sendo transmitida para pessoas que precisam ouvir o testemunho. A gente aprende muito com a palavra, é claro, mas nós aprendemos também com as lições de vida, com as superações que os nossos irmãos já viveram, já passaram, com as lutas e com as alegrias também, porque testemunho não é só dor, testemunho não é só sofrimento. Então eu peço que nesse momento você feche os seus olhos comigo. Pastor Cleiton, Deus abençoe sua vida. Jennifer, Rafinha, Rafa, Deus abençoe. O nosso irmão Patterson já está presente, glória a Deus. Já vou chamá-lo, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Vamos orar para que o Senhor fale conosco nessa noite de sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020. E eu tenho certeza, amados, que se você abrir o seu coração nessa noite, você que estiver na sua casa, vai lavando louça, vai fazendo o que tem que fazer, mas fica ligado aqui, fica ligada nessa live, porque o Espírito Santo vai falar grandemente com você através da vida do nosso irmão, amém? Vamos orar comigo, primeiramente, baseado nesse versículo, da qual Jesus disse: e vós também testemunhareis, testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Esse é o nosso Deus que nunca nos abandona. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus continua sendo Jesus no nosso momento de alegria, no nosso momento de tristeza, no momento que Ele precisa nos consolar, quando nos sentimos sós, mas Ele continua sendo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não há outro além dele. Amém? Então, baseado nesse versículo que está em João 15, 27, nós iniciaremos essa live. E eu peço que você, onde estiver, feche os seus olhos, se você puder, e ore comigo. Senhor amado, Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, tudo que nós fazemos aqui é para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu sei, Pai, que nesta noite o Senhor vai usar o Teu vaso, o Teu pequenino, o Teu servo mais uma vez, para ser um canal de bênção nas nossas vidas. Por isso, nosso Senhor e Salvador, eu te peço, tira todo impedimento, tira tudo aquilo que possa atrapalhar, visita cada lar, Senhor, cada vida que está neste momento com a gente, e que futuramente, Senhor, eu não sei o dia, não sei a hora, mas vai estar assistindo, estará assistindo e participando deste banquete, que esta live o Senhor vai oferecer para nós através desta live. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós te pedimos, fica conosco e desde já te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Vou convidar o nosso amado. Essa noite quente. Ele está com bastante compromisso. Nós temos que aproveitar bem.
Paz, meu amado. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão Amém. assistindo. Paz do Senhor, pastor. Tudo bem com o Amém. senhor? Tudo bem, graças a Deus. E com você, lindo? Tudo bem comigo também. Graças a Deus, hoje foi altamente corrido, mas deu tudo certo para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Eu estou muito feliz. Eu quero agradecer em meu nome, em nome de toda a CCNE Guarulhos. Você aceitou prontamente a participação, porque isso foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Me veio muito você na minha mente, no meu coração. Tem que ser ele, tem que ser ele. Eu falei, Senhor, eu vou fazer o convite. E se o Senhor estiver no negócio, ele vai aceitar. Se Meu não for algo da minha cabeça. E você está aqui, eu tenho certeza que descontraidamente, sem forma, sem aquela coisa toda, né, que a gente costuma usar na liturgia do culto, enfim. Seja, meu irmão, nós gostaríamos de saber, eu gostaria muito de saber, junto da igreja, dos amados, assim, um pouco da sua história. Eu sei que o tempo é curtinho de uma live no Instagram, mas a gente quer saber um pouquinho da sua história, como que você veio para Jesus, como que você conheceu Jesus, se você já nasceu num berço cristão, se você já veio de outras igrejas, ou começou já numa igreja inclusiva, enfim, ou veio de outras religiões, o que você sentir, puder compartilhar, conta pra gente as dificuldades que você teve, o que você achou fácil, enfim, meu irmão. Deixa Deus te usar. Amém? Amém. Olha, eu já de antemão já peço perdão aos irmãos de Guarulhos, porque olha, eu falo muito e muito mesmo. Eu vou tentar poldar algumas coisas, porque eu falo demais. E já peço até ao pastor também para ir me poldando, me dizendo quanto tempo falta e até me perguntando também, tá certo? Caso surja curiosidade em alguma coisa. Amém, amém, querido. Fica na paz, fica à vontade. Quer se apresentar aos irmãos? Eu fiz uma rápida apresentação sua, mas fala de você, daí, quanto tempo você está na sua igreja, né, com o pastor Letônio. Manda um nosso abraço a ele também. Amém? Amém. Então, olha, o pastor me apresentou como obreiro e do Rio Grande do Norte. Na verdade, eu me chamo Paterson. Eu sou cooperador na Nova Esperança Recife, tá certo? O pastor tá querendo me mudar de local, não faça isso não, que o pastor Letônio, ele, pelo amor do seu Jesus. Me perdoa, meu irmão, me perdoa. É muita informação na minha cabeça. Eu sei como é, pastor, nem se aperrei. Então, pessoal, como eu já disse, eu me chamo Paterson, eu tô há mais ou menos 3 anos na Nova Esperança Recife. Hoje eu sou cooperador da igreja e sou líder do Ministério de Comunicação, né? Mas a caminhada para chegar até aqui hoje não foi tão fácil, não foi tão rápida, tá certo? Mas, para honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui, tá certo? Então vamos lá para o comecinho. Vamos lá para o comecinho. Eu não nasci em uma família cristã, a minha família ela é quase de um todo católica. Eu tenho alguns tios e primos que são evangélicos, mas logo no início eram católicos também. A minha avó e minha bisavó são todos de uma linhagem católica. E eu nasci e fui batizado em igreja católica. Porém, os meus pais, o meu pai, ele já frequentava um centro espírita, né, de Candomblé. E aí, quando ele conheceu a minha mãe, ele levou a minha mãe também para o Candomblé. Então, eu nasci, na verdade, dentro do Candomblé. Por mais que a minha família toda crê em Deus desde então, desde sempre e tudo mais, eu nasci, na verdade, dentro do Candomblé. E até a minha juventude eu caminhei dentro do Candomblé. E tentei não, na verdade fiz a primeira Eucaristia, né, a primeira comunhão no catolicismo, mas sempre dentro do Candomblé. Até a minha juventude, eu acredito que até os meus 18 anos, eu vivi 18, 19 anos, eu vivi dentro do Candomblé. A minha família sempre creu em Deus, sempre existiu e existe essa crença em Deus, né? Eu fui ensinado desde de criança a crer realmente em Deus, a saber que existe um Deus soberano sobre as nossas vidas.
Mas essa comunhão, essa intimidade, esse relacionamento eu só vim ter alguns anos depois. Acho que aos meus 20 anos, mais ou menos, os meus pais, eles se desvincularam do centro de candomblé que eles frequentavam. Então, a gente meio que acabou se afastando dessa religião e eu me desprendi de qualquer religião. Eu continuava crendo em Deus, né? E eu sempre tive Deus muito presente na minha vida. Graças ao amor e misericórdia dele, ele sempre me atendeu muito. Eu nunca sofri nada na minha vida, nunca tive nenhum problema, graças a Deus. E sempre que eu clamava, sempre que eu pedia da minha forminha, do jeito que eu cria, ele estava lá, sempre ao meu lado. Mas entre os meus 19, 20 anos até os meus mais ou menos 24 anos, eu vivi sem religião, né? sem me vincular a nenhuma igreja, a me vincular a nenhuma religião em si. Até que com os meus 23 anos, eu comecei a namorar um rapaz que disse que fazia parte de uma igreja inclusiva, que frequentava uma igreja evangélica e tudo mais. Mas, no primeiro momento, isso não me atraiu. Não me trouxe aquela vontade, aquele frisson de querer conhecer. E aí a gente namorou durante um certo período e nós acabamos o relacionamento. Ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. E aí, vivendo os prazeres do mundo, né? Bebedeira, viradas de noite, tudo que a nossa carne pede, tudo que o mundo nos dá. E aí fui vivendo isso, até que um certo momento da minha vida, né? Acho que alguns meses depois, acredito que 6, 7 meses depois, eu falei com esse rapaz, porque quando a gente terminou de uma forma muito abrupta, uma forma muito, muito grosseira, e eu, particularmente, desde sempre, nunca gostei de carregar nenhum sentimento mal e nem de permanecer na vida de alguém como uma pessoa ruim. E da forma que nós tínhamos terminado o nosso relacionamento, tinha sido uma forma muito brusca, muito abrupta, e tinha ficado aquele sentimento, sabe? Aquela coisa ruim entre a gente. Então eu procurei ele nas redes sociais e fui pedir desculpa a ele pela forma que nós tínhamos terminado, pela forma que tinha acontecido o término do nosso relacionamento. E falei com ele para que a gente pudesse encontrar, para a gente pudesse conversar, para que a gente deixasse tudo organizado, tudo certinho. E aí quando a gente se encontrou, quando a gente sentou para conversar, a gente acabou se reconciliando, a gente voltou a namorar. E no que a gente voltou a namorar, né, ele dizendo que aos finais de semana ele ia para a igreja. Olha, eu vou para a igreja. Até que eu acho que um mês depois de que a gente voltou, ele me convidou para ir à igreja e eu aceitei. Tá, não estou fazendo nada no final de semana, eu vou. E aí, aquele amor à primeira vista por Cristo, sabe? Aquele sentimento de paixão, aquela coisa que me prendeu naquele momento, foi algo, assim, um sentimento mágico, é algo particular de cada um. Acredito que cada um teve, quando teve o seu contato com Cristo pela primeira vez, aquele encontro mágico, lembra do sentimentozinho que foi. E para mim foi algo muito, muito, muito particular. Mas para mim era muito estranho, porque a comunidade cristã, né, a forma que as Novas Esperanças tomam, ela traz realmente para uma denominação evangélica. E para mim era muito novo, porque por mais que eu já tivesse frequentado algumas igrejas junto com os meus tios, eu não acompanhava, então era muito novo essa questão da manifestação dentro da igreja, da forma que era orado, as línguas e os louvores, era tudo muito novo para mim, sabe? Mas qual foi o teu primeiro impacto? Qual foi a tua primeira sensação que você pisou? Eu acredito que você tenha ficado como eu, observando tudo, olhando cada gesto, Eu quero saber o que você sentiu na hora. Você ficou só na curiosidade, sentiu medo? Ou, esse povo é louco, não é para mim, que a gente tem uma resistência, né? Me fala desse sentimento do primeiro dia.
do primeiro encontro? Então, pastor, foi algo assim, foi algo que foi assustador, vou usar essa palavra. Foi algo muito impactante, mas também foi algo que me prendeu muito, me deixou muito curioso, porque quando você chega na igreja católica, a igreja católica é aquela coisa muito silenciosa, né? O padre, ele falando tudo, e de repente as pessoas só têm aquelas marcações, né? O padre fala, a pessoa fala, o padre fala, a pessoa fala. Não existe as manifestações que existem na igreja evangélica. Então, quando eu cheguei, que o pastor começou a pregar, e de repente, aleluia, glória a Deus, não sei o quê, aquilo me deixou muito, sabe? Gente, e aí, de repente, na hora da oração, todo mundo orando junto, e aquele blá, 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 blá. Eu, meu Deus do céu, o que é isso, Senhor Jesus, da misericórdia, o que é que está acontecendo? Mas, assim, apesar desse impacto muito forte, eu senti muito aquela presença, aquele aconchego, sabe? Aquele abraço, aquele cantinho, como se você estivesse num colo de mãe, sabe? Então, por mais que tenha sido muito impactante, foi muito aconchegante. Então, eu fiquei chocado, mas ao mesmo tempo eu não queria sair dali. Eu queria voltar mais vezes, eu queria estar lá mais vezes. E foi assim, eu fui nesse domingo, nesse primeiro domingo, não fui no outro porque eu tinha um compromisso, acredito que foi um compromisso com família. E a partir do outro domingo, do segundo domingo que eu fui, eu não larguei mais. Estava lá dentro da igreja todo domingo. E aí, todos os cultos eu fui e fui começando a conhecer as pessoas dentro da igreja, a ir me familiarizando, até que depois de mais ou menos de quase 2 anos de relacionamento, eu acabei com o meu namorado, né? O meu ex-namorado, que foi o que me apresentou à igreja. E aí foi um momento muito decisivo na minha vida. Eu estava até comentando ontem com o pastor Letônia sobre isso, que foi um momento decisivo na minha vida. É aquele momento em que ou você permanece em Cristo ou você sai de Cristo, né? E foi algo muito decisivo porque o Senhor levantou uma pessoa que hoje, eu não sei se ela vai assistir isso depois ou não. Inclusive eu estou na casa dela, porque depois eu conto a vocês como foi meu dia. Mas essa pessoa ela foi fundamental para que eu conseguisse me alicerçar em Cristo. Eu fico até um pouco emocionado de falar dela, porque alguns irmãos conhecem a diaconisa Andresa, e para mim ela é um exemplo de mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher firme em Cristo, sabe? E quando eu acabei meu relacionamento, foi algo quase que instantâneo. Eu terminei meu relacionamento, Deus basicamente uniu. Parecia imã, colocou um e outro juntos, e a gente começou a se conectar mais. Eu acabei vindo para casa dela, e aí a gente descia as madrugadas em oração, e a gente louvava, e foi algo muito forte, sabe? Foi algo que, naquele momento, Deus disse assim, olha, nesse momento tu tem que entender que tu és meu. Se tu sair por essa porta, tu tá saindo porque tu quer. Mas eu tô te mostrando aqui que tu estás marcado por que tu carrega algo meu e eu quero algo contigo. E foi algo Amém. muito Glória a forte, muito Deus. forte. E de recordar, eu fico todo arrepiado, porque e recordar como se eu estivesse vivendo aquele momento novamente, porque realmente foi algo muito forte na presença do Senhor. E graças àquele, foi um dia, um momento em que nós estávamos na casa dela, a gente estava conversando e orando, e um irmão, o obreiro Tiago Coate, da Igreja de Natal, da Nova Esperança Natal, ele ligou e disse, olha, Andresa, o Senhor está pedindo para eu orar por vocês. E aí a gente iniciou a oração, ele iniciou a oração e começaram a orar. A Andresa começou a falar em línguas, ele começou a falar em línguas. E daqui a pouco eu vi a Andresa estava marchando. E quando eu vi, eu estava tomado por um tremor que eu não sabia descrever o que era, eu não sabia o que era. E que só depois eu vim entender que era a presença do Espírito. E assim, foi... É algo sobrenatural, algo que você vive em Cristo e que é maravilhoso, sabe? E quando o Tiago terminou de orar e a gente se despediu e tudo mais, eu olhei, eu fiz, meu Deus, eu quero mais. Eu não quero ficar nisso, eu não quero ficar nessa oração, não quero ficar só nessa presença, eu não quero ficar só aqui. E aí foi quando eu
realmente me firmei em Cristo. Eu disse, não, independente de relacionamento, independente de qualquer coisa, o meu relacionamento hoje é com Cristo. E aí eu fui começando a me desenvolver. Eu comecei a participar mais dos cultos e comecei a participar mais realmente da obra de Cristo, a fazer as coisas, né, em Cristo, na igreja. E aí foi quando surgiu a questão da liderança da comunicação. Eu estou na igreja há mais ou menos uns 3 anos e há mais ou menos um ano atrás surgiu a questão da liderança, de assumir a liderança da comunicação. Quem fazia parte, quem era líder da comunicação era o obreiro Elson, só que aconteceu algumas questões na vida pessoal dele e ele não conseguiu continuar com o ministério, com a liderança do ministério. E o nome que foi cotado para assumir a liderança do ministério foi o meu. E aquele momento, para mim, foi um momento muito, muito, muito pesado, porque eu passei um ano dentro da igreja, mas sendo banco, e um ano dentro da igreja eu estava construindo meu relacionamento com Cristo. Então, assim, eu não me sentia apto para receber a liderança de nada, eu não me sentia apto para estar à frente de nada, para assumir nada dentro da igreja, por mais que eu estivesse ajudando naquilo que eu podia, né, que era aquilo que eu fazia e o que eu faço, eu não me sentia apto para assumir uma liderança, para estar à frente de algo dentro da igreja. Então, mas você pensou em desistir? Pensei com certeza, e quase que eu desisti. Foi algo muito difícil, porque naquele momento o Ministério de Comunicação ele era composto apenas pelo Elson, mas era o Elson e tinha algumas pessoas que davam ajuda, mas era só o Elson que estava à frente do ministério. E quando eu assumi, eu fiquei sozinho no ministério. Então, foi algo muito difícil, porque eu estava assumindo uma coisa nova, a liderança de algo novo, e eu não sabia o que fazer. Eu estava com um presente nas mãos que eu não sabia a quem dar, eu não sabia como distribuir, eu não sabia como fazer com aquilo. E aí foi muito difícil naquele momento, porque eu não sabia o que fazer, eu estava desesperado e eu pedindo ao Senhor, meu Deus, tire isso das minhas mãos, porque eu não posso fazer isso, eu não posso permanecer com isso. Mas antes de eu chegar e entregar a liderança, de dizer que eu não queria, eu fui consultar aquele que me deu. Então eu fui e pedi direcionamento ao Senhor naquilo que eu poderia fazer. E orei, para que Deus ele me desse um direcionamento, até que a gente estava fazendo uma peça, era o recital de Natal da igreja daqui de Recife, e a gente estava no momento de construção de cenário, organizando tudo, e virando noite, a gente virou noite montando cenário, passando texto, ensaiando, tudo mais. E aí eu estava exausto, eu estava cansado, a gente tinha acabado de virar noite montando cenário, e aí eu fui de manhã, fui tomar um banho para dormir, para descansar um pouco, porque a gente ia voltar a ensaiar. E aí eu tomei um banho. Quando eu saí do banho, isso dentro da igreja, um irmão que estava com a gente, ele tinha ido para casa e ele mandou uma mensagem no meu WhatsApp. Ele disse que Deus tinha falado com ele e disse que era para eu descer naquele momento e orar. E aí eu peguei um colchonete, eu estava exausto, eu estava cansadíssimo. Mas eu peguei o colchonete, estirei no chão e me deitei, me debrucei, comecei a orar. Naquele momento, o Senhor me encheu de tal forma que eu me arrepio de novo, lembrando, porque Glória a Deus. coisas que só quando você está com Cristo realmente acontece, e é fascinante. E ele me encheu de tal forma, ele me deu força, ele me deu ânimo, ele me deu direcionamento. Naquele momento, ele disse assim, filho, eu estou contigo, vai estar você só agora. Lá na frente vai ter mais problemas, depois vai ter problemas de novo. Mas o importante é que eu estou contigo. Crê em mim e segue. Glória a Deus. E aí eu segui. Foi bem difícil, mas eu segui orando, fui orando. E aí nós tivemos vários estágios. Pessoas entraram, pessoas saíram, pessoas entraram, pessoas saíram. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, eu permaneço à frente do Ministério de Comunicação. Hoje eu tenho uma pessoa que me apoia, o Lucas também, é cooperador também da igreja, e ele é vice-líder do ministério. Hoje estamos nós dois, seguindo aí, guerreando.
Mas aí a gente vem trabalhando isso. E aí eu venho, né, nessa caminhada com Cristo, buscando intimidade com o Senhor, buscando relacionamento com Cristo, até que o Senhor ele vem me dando novos desafios, porque eu acredito que quando a gente busca no Senhor, a gente está em Cristo, ele vai nos direcionando, né? Ele vai nos dando caminho, mas ele não quer que a gente permaneça no mesmo canto, né? Se de repente hoje você consegue lembrar de um versículo, amanhã você já lembra de mais dois, e aí de repente daqui a pouco você está trazendo uma reflexão acerca de alguns textos bíblicos, e daqui a pouco você está montando palavra, você está louvando, e o Senhor ele vai exigindo mais de você, ele vai pedindo mais de você. E esses dias, algumas semanas, eu fui, há 2 semanas atrás, foi aniversário aqui da igreja, e no sábado, a gente tem um culto no sábado e no domingo. No sábado, tinha uma pessoa que estava escalada para trazer a palavra. E aí, só que aí a pessoa ela teve um problema, tudo mais, e aí a presbítera Adriana, ela falou comigo e disse assim: amado, a irmã ela teve um problema, ela não vai poder trazer a palavra, tem como você trazer? E naquele momento, pastor, eu confesso que foi um misto, porque eu não sabia se eu estava alegre pelo convite, ou se eu pedia misericórdia porque eu não sabia o que fazer. Olhe, eu vi a hora de pular de alegria e correr doido dentro de casa. Eu não sabia o que fazer. Mas uma coisa que eu aprendi com o Obreiro Mel, e quando vocês conhecerem, ele é bênção. Olha, o homem de Deus. Eu aprendi com o Obreiro Mel que o crente está sempre pronto. Você recebeu um convite, você não diga não. Você tem que estar sempre pronto. Então, quando eu recebi o convite, eu disse: olha, presbítera, só a misericórdia de Cristo na minha vida, mas eu aceito. E eu acho que foi um dos maiores desafios até então na minha vida, porque eu tinha subido a púlpito algumas vezes para trazer reflexões acerca da palavra, para louvar, mas nunca para trazer uma palavra completa, sabe? Uma palavra à igreja. E pastor, olhe, sendo sincero, e se o senhor for nas redes sociais da igreja, o senhor vai ver a live, eu não tremia de uma forma normal. Eu tremia além. Olha, um copo d'água eu não conseguia segurar. Eu não conseguia pegar o celular, eu não conseguia apontar. Olha, foi algo que eu paro e olho assim, eu faço: Senhor Jesus, como pode? Mas, glória a Deus. Senhor, eu fui lá e ele me direcionou, ele trouxe uma palavra à igreja, ele trouxe uma palavra primeiramente para a minha vida, que eu precisava daquilo. E aos irmãos que estão... Porque a palavra é primeiro para nós, né? Exatamente. É justamente isso que eu ia dizer. Aos irmãos que estão e que irão assistir, olhe, quando vocês receberem algum convite de trazer uma reflexão, trazer uma palavra, não se neguem, realmente vão e busquem, aceitem, porque, olhe, você ser ministrado por uma palavra que você vai levar é algo fascinante, porque é algo que você precisa ser trabalhado. Você pode nem perceber, nem entender naquele momento o que é que está acontecendo. Mas quando você começar a se debruçar sobre a palavra, a pedir direcionamento a Deus, você vai ser tão ministrado, sabe? Que quando você terminar, você vai dizer: Senhor, era tudo que eu precisava, Cristo. Era tudo que eu precisava sobre a minha vida. E aí eu levei aquela palavra e para mim foi algo que mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva como cristão, mudou o meu posicionamento acerca do que eu estava tendo como um membro do corpo de Cristo, sabe? E hoje, quando eu estava vindo, eu disse ao Senhor, né, particularmente no WhatsApp, que hoje foi um corre-corre, porque eu estou participando de uma ação para a Universidade Maurício Nassau. E aí eu fui ensaiar para ir apresentar um mini espetáculozinho falando sobre o nascimento de Cristo. E aí eu fui apresentar esse espetáculo, fazer essa apresentação. De lá eu fui para o shopping, que é um pouco longe, é mais ou menos uns 30 minutos,
para resolver um problema com o Lucas, com meu amigo, e com a Thalita, que também ia fazer alguma coisa no shopping. E do shopping eu tinha que estar em casa às 8 horas para poder participar da live. Só que o que acontece? A gente saiu tarde do espetáculo, do ensaio, lá da apresentação. Aí fomos ainda ao shopping. Do shopping a gente tinha que voltar. Só que o que acontece? Do shopping, tanto para minha casa, né, para a igreja que eu estou, ou para aqui, para a casa da Andresa, é mais ou menos 1 hora. Só que tem um trânsito horrível, então ia dar mais ou menos 1h20. Tinha um porém também, porque nós estávamos em 4 e uma criança. Então, assim, o carro ele já tem 5 pessoas, nenhum motorista ia querer trazer a gente. E aí começou a me bater um desespero, porque eu fiz, meu Deus, eu vou entrar no banheiro e vou apresentar essa live dentro do banheiro, porque pelo menos eu canto quieto. Quando derem descarga, eu peço perdão aos irmãos e a gente segue. Mas aí eu comecei a apresentar aquela causa a Deus, porque não ia adiantar a gente entrar em desespero, não ia adiantar a gente ficar desesperado e querer resolver as coisas com as nossas próprias mãos, porque só Deus sabe de tudo, só Deus consegue resolver tudo. E aí eu comecei a apresentar a Deus. Né? Eu comecei a dizer a Ele, Senhor, Tu tá vendo aí, Tu é o Senhor do tempo, Tu é Deus de tudo isso. Então, assim, toma a frente disso e resolve isso pra gente, porque a gente não vai conseguir resolver. E fui apresentando ao Senhor. E veja só, pastor, veja só. A gente pediu um Uber. A gente nunca pega um Uber grande. É sempre um carrinho pequeno, carrinho popular, carrinho particular. E, de repente, quando a gente fala com a diaconisa Andresa, pede um Uber, gente. O primeiro carro que ela pede é um Adoblô. Aonde é que no mundo inteiro e a gente ia conseguir pegar um Adoblô, pedir um carro. Irmão, eu estou te ouvindo, a imagem ela estagnou, ela paralisou, mas o teu áudio está rolando. Eu queria saber dos irmãos se estão te ouvindo normal. A tua imagem ela está congelada. Você está me ouvindo bem? Eu acho que voltou agora. Voltou, né? Pronto. Voltou. Glória a Deus. Aí, veja, a gente pediu o carro veio e de repente veio uma Doblô. Veja onde é que viria uma Doblô, minha gente. E eu peguei e fiz, meu Deus, não, tem que ser tu, Senhor, porque não tinha condições de vir um carro normal. Eu já estava pensando, isso vai dar tempo, e não vai dar para vir um carro. E aí, de repente, a gente pede um carro e vem uma Doblô. Meu Senhor da Glória, Tu és maravilhoso. Aí, quando a gente entra no carro, eu pergunto ao rapaz, moço, tá com muito trânsito? Ele disse, olha, tá com um trânsitozinho. Aí eu fiz, meu Deus, eu vou começar a live de dentro do carro, porque não vai ter condições de eu chegar lá. Eu vou ter que ir aqui conversando e de repente eu chego e me organizo. E para honra e glória do Senhor, um trajeto que deveria durar 1 hora ou mais, durou 40 minutos. Então, deu tempo de eu chegar, tomar uma água, ir no banheiro, me organizar e participar da live. Então, veja só. Você viu como Deus está no negócio? Isso eu fico feliz com esse teu testemunho de agora, de hoje, porque é só uma confirmação de que eu estava certo ouvindo a voz do Senhor quando Ele falou, é Ele, tem que ser Ele hoje. E eu falei, Senhor, Tu sabes por quê? Né? Porque eu tenho um carinho particular pela sua vida, meu irmão. Desde quando eu participei da live, que a gente se conhece. Aliás, a gente só se conhece virtualmente. É verdade. E eu falei, bom, Senhor, eu não tenho, não tenho porquê, eu prefiro Ele. Foi algo que o Senhor colocou carinhosamente no meu coração. E você está aqui contando as tuas experiências para honra e glória do nosso Deus. E eu estou muito feliz.
Exato, ele sabe de tudo. Então, veja, ele organizou tudo, sabe, para que a gente pudesse ver na prática como é o agir de Deus. Porque não foi por mão humana, não foi porque a irmã é bonitinha e ela conseguiu achar uma doblô. Não foi porque o irmão, ele furou o sinal vermelho e chegou a tempo. Não, foi porque Deus agiu, sabe? Ele disse, não, estão precisando de um carro maior, então eu vou mandar um carro maior. Não, eles estão precisando chegar rápido, então eu vou tirar o trânsito. Então, ele age nas nossas vidas, sabe? E por muitas vezes não é fácil. Realmente não é fácil a gente ser cristão. A gente vive numa luta constante entre carne e espírito. A gente vive em guerras constantes. Ontem mesmo eu estava pedindo aconselhamento ao pastor Letônio, né, o meu pastor aqui, porque não é fácil. A gente, às vezes, titubia, a gente se sente fraco, a gente se sente sufocado, porque é uma luta constante, é algo realmente que a gente precisa perseverar, a gente precisa ter força. Mas quando a gente recebe essas bênçãos, que as pessoas esperam grandes milagres, né? Colunas de fogo e de nuvens que fez nos tempos passados, e não percebe esses pequenos milagres. Mas quando a gente se apercebe desses pequenos milagres, desses pequenos feitos na vida do cristão, realmente, a gente vê o quão grandioso e o quão maravilhoso é nós sermos cristãos e estarmos perseverando no amor de Cristo. Eu acho que travou de novo. Me diz uma coisa, meu irmão, quais foram as dificuldades maiores que você encontrou até então? Porque você saiu do candomblé, né, e já foi direto para uma igreja, depois de um tempo, para uma igreja inclusiva. E é isso que eu gostaria de saber. Agora, nessa tua caminhada, quais as dificuldades que você encontrou enquanto cristão em uma igreja inclusiva? Assim, e eu quero saber até se a tua família, começar de casa, se eles criaram alguma objeção, se mostraram desfavoráveis, porque é uma mudança, né, é um oposto totalmente diferente. Né? Eu não critico religião nenhuma, cada um está onde deve estar, cada um fica onde sente que deve ficar, mas assim, a nossa religião ela é totalmente o oposto do candomblé, da Umbanda. Então, é isso que eu quero saber, assim, também, se você puder falar um pouquinho para a gente, se a tua família, se você encontrou, assim, como se diz, dificuldades dentro de casa, julgamentos, né, que vem muito, e dentro da igreja, enquanto igreja, o que você encontrou de dificuldades para trabalhar, para cultuar ao nosso Deus? Você pode falar um pouquinho para a gente? A minha família, ela graças a Deus, ela é muito tranquila quanto a tudo. Eu não gosto de usar a palavra me descobrir, porque eu acho que a gente nasce homossexual. Não existe aquela pessoa que de repente descobre, meu Deus, eu sou homossexual. A gente vem vivendo gradativamente, dia após dia, conhecendo novamente. Mas aí eu informei a minha família, porque até os 16 anos eu vivia uma vida meia dupla. Era uma coisa de meio homo, meio hétero, meio homo, meio hétero. E aí, aos 16 anos, 17 anos, eu já fui informando a minha família de que eu era realmente homossexual. E aí, aos 18 anos, eu confirmei a minha família e disse, não, olha, não tem como eu viver essa vida dupla, eu sou realmente gay. E é isso. E aí, a minha família, ela me aceitou, me aceita, na verdade, muito bem. Meus pais, eles tiveram realmente um receio, mas muito pela questão da violência realmente aos homossexuais, e é o que a gente sofre no nosso dia a dia, não necessariamente por eu ser homossexual. E aí, a minha vida no candomblé era muito tranquila, né? Porque a gente não sofre nenhum tipo de retaliação no candomblé, quanto a sexualidade, identidade de gênero, nem nada disso. A gente é muito abraçado, mas quando eu fiz essa transição de candomblé para a igreja inclusiva, né, a igreja cristã inclusiva, o meu choque maior foi realmente com a liturgia, não foi por uma questão de aceitação, porque eu tenho muito, tenho e terei, graças a Deus, em nome de Jesus, muita certeza de que Deus ele me ama, independente de qualquer coisa. Então, eu nunca tive nenhum bloqueio dentro de mim quanto à questão de Deus me amar, independente de eu ser homossexual ou independente de qualquer coisa.
Então, para mim, essa questão foi muito tranquila. Já a questão da minha família, eles não fizeram nenhuma objeção direta, nenhuma questão porque tu é homossexual e é cristão, alguma coisa nesse sentido. Mas no começo da caminhada eu ouvi muita pilera, muita brincadeirinha de porque Patterson agora é crente. Não, ele não pode beber porque ele é crente. Ele não pode fazer isso porque ele é crente, sabe? Porque antes de eu me converter, eu estava literalmente inserido no mundo. Era cachaça, cigarros, e noitadas, e realmente tudo aquilo que o mundo nos oferece. E aí, quando eu saí, foi uma saída bem abrupta. Foi uma coisa tipo, hoje eu tô aqui, amanhã eu não tô mais. E o Senhor, ele foi muito bondoso realmente na minha vida, porque quando eu me converti, quando eu decidi realmente sair dessa vida, o Senhor, ele tirou de mim todos esses gostos, sabe? Ele realmente tirou de mim a vontade de estar em noitadas, a vontade de estar em gandaia, de estar em bebedeira, sabe? Então, para mim foi muito, a mão do Senhor, ele agiu, foi muito grandiosa na minha vida, porque ele realmente tirou, ele disse assim, tu é um pote, eu tô tirando isso de dentro de ti, porque não te convém, e agora eu vou te encher com coisas novas. E foi muito bom isso, porque me nutriu de força realmente para continuar nessa caminhada. Então, quanto à minha família, eu não tive nenhuma objeção, nenhuma retaliação quanto a isso, mas a questão das piadinhas que a gente vem enfrentando, porque Patterson é crente, Patterson não pode, Patterson não sei o quê, mas é muito da forma que você se posiciona, eu enxergo dessa forma, sabe? E aí, quando eles começaram a enxergar que realmente aquilo era uma verdade, não era uma questão de porque Patterson agora é porque Patterson está, porque Patterson ele está sendo cristão, não. Patterson ele sempre foi, porque estava adormecido, estava dentro dele, ele não tinha encontrado, não tinha entendido ainda. Mas aquilo ali já existia dentro de Patterson. Então, quando eles começaram a entender que realmente aquilo ali era verdade, era verdadeiro, que existia e que não ia mudar, eles aceitaram e disseram, não, agora realmente eu entendi. Tanto que hoje a minha mãe, ela pergunta, tu estás aonde? Vai para a igreja hoje não? Eu faço lives em casa e aí eu participo de uma live ou outra, que pedem para eu louvar, ela de repente escuta, faz, olha, grava esse louvor para mim, eu quero que você grave esse louvor, ficou lindo na tua voz. Então, hoje eu consigo ver isso muito próximo, sabe, na minha família. E eu venho intercedendo muito, porque hoje os meus pais, eles permanecem no candomblé, não que eu tenha nenhuma retaliação e tenha algum problema quanto a isso, porque cada um tem a sua religião e eu respeito grandiosamente. Mas os meus pais hoje, eles vivem no candomblé ainda. E nem por causa disso deixaram de ser meus pais. Mas eu conhecendo a verdade que Cristo tem sobre as nossas vidas, eu quero que os meus pais também estejam comigo quando nós fomos buscados por Deus. Então, hoje eu venho intercedendo muito para que os meus pais, eles também consigam encontrar Cristo. Mas hoje eles continuam no candomblé e a gente vive muito bem dentro de casa. Eles, eu vou para o centro, eu vou fazer um trabalho, eu vou fazer alguma coisa, vão com Deus, que Deus esteja lá naquele meio. Tá entendendo? Porque, de repente, o Senhor age ali e é ali que existe o resgate. Então, hoje essa é a realidade que eu tenho com a minha família dentro de casa. E isso, se você me permite, isso que você tem com seus pais chama-se simplesmente respeito e sabedoria. A gente não ganha ninguém apontando, acusando, julgando. Jesus nunca pediu para a gente julgar as pessoas com o evangelho. Ele não falou, ide julgai a toda criatura com o evangelho. Ele falou, ide pregai a toda criatura, o evangelho a toda criatura. Então isso eu te admiro, porque isso chama-se sabedoria e respeito. Simplesmente isso. Sim, sim. Então é isso. Essa é a minha história. Esse é o pouquinho que eu pude compartilhar, que eu consegui compartilhar com vocês. Patterson, assim, dentro da igreja, no dia a dia, você sabe que toda igreja ela tem dificuldades, ela tem problemas, porque a gente lida com pessoas. Cada um está num nível, cada um está num degrau diferente. Eu vejo que a igreja, além dela ser considerada um hospital,
É um lugar que a gente tem que exercer demais o amor, né? A paciência, a tolerância, exercer verdadeiramente aquilo que Paulo diz, suportai-vos uns aos outros. Não suportar porque, ai, que droga, tem que suportar esse irmão porque ele congrega aqui. Não é nesse sentido, é suportar em amor, é entender que ele tem dificuldades. Você teve muitas dificuldades nesse teu caminho dentro da igreja, você pensou em desistir por causa de briga de irmãos. Eu não estou falando que teve, mas diferenças, púlpito, enfim. Né? Ou alguma correção que o teu pastor, porventura, possa ter te dado e você não, eu não aceito, isso não é para mim, ele está sendo injusto. Conta um pouquinho disso que os nossos irmãos estão acompanhando. Eu acredito que muitos vão se identificar, como eu já estou me identificando em vários pontos da sua história, pela sua persistência, insistência em continuar, em ficar. Então, pastor, eu penso exatamente isso que o senhor falou, sabe? Essa questão de suportar em amor, quando a palavra diz, não é realmente suportar de, eu vou suportar amando porque Deus manda, não. Eu suportar realmente, eu alicerçar, eu dar o suporte amando naquilo que ele precisa. Então, a igreja aqui em Recife, como qualquer outra igreja, inclusiva ou não, evangélica ou não, tem seus percalços, seus problemas sim, tá certo? Nós convivemos com pessoas e pessoas, elas são diferentes, têm cabeças diferentes, pensamentos diferentes. Então, existem sim os problemas, existem as divergências de pensamentos, né? A Fernanda colocou aqui, a caminhada não é fácil, realmente não é, mas eu tenho muito na minha visão como cristão e como pessoa que o nosso alvo, ele tem que ser um só, é Cristo. Então, eu estou em busca da minha salvação e em busca de salvar os meus irmãos. Então, a partir do momento que eu penso dessa forma, eu deixo de olhar para as pessoas, porque as pessoas elas vão cometer erros assim como eu cometo, elas vão pecar assim como eu peco, elas vão errar assim como eu erro. Mas quando eu tenho o meu alvo, que é Cristo, aquele que foi perfeito, que foi santo, que foi puro, aí eu acerto. Então, eu tendo ele como alvo, como meu exemplo a seguir, eu começo a entender que, cara, eu tenho que ser aquele cara lá. Eu tenho que buscar chegar mais próximo daquele cara. Se eu conseguir ser a pontinha do midinho, do dedo do pé daquele cara, nossa, eu ganhei tudo pra mim. Então, assim, quando eu começo a seguir isso, eu começo a realmente suportar os meus irmãos, alicerçar os meus irmãos, a fazer a obra de Cristo realmente com vontade, com afinco, não fazer por fazer, porque é a minha obrigação, porque eu estou escalado, sabe? Eu vou participar da live porque eu quero que as pessoas me vejam. Eu vou louvar porque eu quero que as pessoas me ouçam. Eu vou ajudar o fulano porque eu quero que o fulano ele depois me ajude. Não, eu vou participar da live porque eu sei que o meu testemunho ele vai servir para outras pessoas. Eu vou louvar porque eu sei que uma pessoa ela vai ser salva, vai ser curada através do meu louvor. Eu vou suportar, eu vou ajudar o meu irmão porque ele precisa de mim, porque o Senhor me pede para fazer isso, porque ele pode cair assim como eu posso também. E no dia que eu cair, se eu não tiver um irmão pensando de eu ajudar o irmão, ele não vai me ajudar, sabe? Então, eu tenho muito desse pensamento de que a gente tem que ser cada dia mais parecido com Cristo. Cada dia mais parecido com Cristo, eu estou seguindo no caminho correto. Amém, querido, amém. Nós temos uns quase 10 minutinhos, mas não é pelo tempo. Eu gostaria que você deixasse para a gente um conselho, porque a Bíblia nos autoriza a aconselhar, né? O mundo diz aquele ditado, se conselho fosse bom, não dava, vendia, não. Eu gostaria que você, na sua experiência cristã, dessa caminhada, o fato de você acabou de falar que a gente tem que olhar para Cristo, e quando a gente olha para Cristo, a gente suporta com amor os irmãos, a caminhada, como a nossa irmã falou, não é fácil, e não é mesmo, porém, ela não é impossível de ser feita. Eu gostaria que você deixasse um conselho para todos nós que estamos assistindo e que futuramente assistiremos novamente, ou quem não assistiu agora vai assistir depois. Que conselho que você dá para a gente em relação a permanecer, em relação enfim, a continuar buscando? Porque eu não sei se você sabe, tá? Depois da pandemia,
Tá um movimento aí chamado dos desigrejados. Não sei se você já ouviu falar. Pessoas que infelizmente estão falando que não é necessário ir à igreja, que é bobagem, que o culto eu faço na minha casa mesmo, que eu, sabe, as lives, elas são ótimas, elas alcançam muito mais pessoas, né? Nesse momento, eu estou aí em Recife, é isso? E você está aqui em São Paulo, você está aqui em Guarulhos, então, assim, sem precisar ter vindo pelo aeroporto. Então, assim, as lives, elas são umas bênçãos, mas é muito bom. Nós voltamos com os cultos presenciais todos os domingos às 19 horas, aqui bem no centro de Guarulhos. E nossa igreja já vai fazer 15 anos em abril do próximo ano, em abril de 2021. Quer dizer, é uma caminhada muito extensa. Muitas batalhas foram travadas e ainda são, mas em todas elas o Senhor colocou a mão. Em todas essas batalhas, o Senhor colocou as mãos sobre nós e nos deu vitória. E tem nos dado. Né? Por isso que eu ainda permaneço, que irmãos permanecem, muitos foram embora, outros tantos chegaram, mas nós permanecemos, porque o Senhor tem nos sustentado. E eu quero que você deixe uma mensagem para a gente, um conselho, né? Para que quem estiver aí participando seja alcançado, também como eu fui, como você foi e estamos sendo ainda, né? Esse alcance é todos os dias. Amém? Sim. Amém, pastor. Olha, eu gostaria de deixar para você que está assistindo, ou que irá assistir, que você não se sinta incapaz, não se sinta menos merecedor, não se sinta... não se julgue, sabe? Não se julgue, não se constranja, sabe? O amor de Deus, ele é grandioso, ele alcança as maiores nações possíveis. Então, o Senhor, ele está conosco a cada dia. Isso que o pastor falou sobre os desigrejados é verdade. Você pode sim buscar Deus da sua casa, você pode sim orar a Deus, você pode falar em língua, se você falar, você pode manifestar dom, manifestar talento, o que for dentro da sua casa. Sim, é muito verdade, mas a palavra do Senhor também nos diz que a comunhão dos irmãos é o que nos fortalece. A palavra do Senhor pede para que nós suportemos os nossos irmãos em amor. Diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ele ali estará. Então ele pede para que nós tenhamos comunhão, porque é isso que nos alicerça, fortalece, tá certo? Eu disse mais cedo que se não fosse uma irmã que tivesse me alicerçado em Cristo, hoje eu estaria no mundo. Então veja como importante é a comunhão com Cristo. Então, você hoje que está assistindo, que se acha menos merecedor, que você acha que você é o grande pecador, que os seus pecados eles são maiores que a graça e a misericórdia de Cristo, tire isso da sua cabeça. Deus, ele é grandioso sobre tudo. O sangue que ele derramou no Calvário vem jorrando e nos alcançando até a volta dele. Então, se você peca, se você erra, se você escorrega, se você cai, peça misericórdia ao Senhor. Se quebrante diante de Deus, sabe? Se humilhe diante dele, dizendo que você é pecador sim, assim como eu sou, tá certo? De dizer, Deus, olha, eu não mereço, eu realmente não mereço, eu sou pecador demais, mas eu sei que a tua graça e a tua misericórdia me alcança. Eu sei que eu não sou merecedor, mas a tua graça e a tua misericórdia me alcança. Me fortalece, me ajuda, me alicerça, mata a minha carne, ensurdece a minha carne, que o teu espírito ele seja cada vez maior dentro de mim, e assim o Senhor fará. Porque eu, há 3 anos atrás, nunca imaginei na minha vida que hoje estaria aqui participando de uma live de Guarulhos, de São Paulo, tá certo? Falando sobre Deus. E hoje o Senhor fez milagres na minha vida e estou eu aqui para contar. A palavra do Senhor, eu gostaria de deixar um versículo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, ela diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então veja, o Senhor ele não nos chamou para ser covardes, para sermos medrosos, para termos medo do inimigo, para termos medo dos nossos pecados, mas sim para nós termos poder, para nós termos amor, equilíbrio, para que nele, em Cristo, a gente consiga ser mais que vencedores. Tá certo? Então você hoje que está assistindo, que vai assistir essa live, tenha certeza na sua vida, da sua salvação. E não deixe que o inimigo te acuse, não deixe que o inimigo te coloque para baixo,
te diga que você não é merecedor, te diga que você é pecador, tá certo? Tome a consciência de que sim, você é pecador, de que sim, você não merece, mas Deus, ele tem graça e misericórdia sobre a sua vida. Amém? E é isso, pastor. Amém, aleluia. Eu Amém, agradeço querido. grandemente esse convite. Nós é que agradecemos, meu coração está cheio de alegria pela tua experiência compartilhada, por esse versículo agora que, sabe, vem como um bálsamo sobre as nossas vidas. E assim, meu irmão, só tenho que te agradecer. E fala um pouquinho, você quer dar um recado sobre a sua igreja, onde fica, se está tendo os cultos presenciais, fala o endereço, direitinho, onde você faça um... Pode ser? Então, pastor, eu gostaria primeiro de agradecer, porque para mim foi uma honra. Cada convite que eu recebo, seja da minha própria igreja ou de qualquer outra, para mim é uma honra, porque eu ser usado por Cristo para levar a palavra dele, meu Deus, nunca imaginaria na minha vida. Mas para você que está assistindo ou que irá assistir, de repente você está passando por Recife, ou conhece alguém aqui de Recife, tá certo? Nós temos uma Nova Esperança aqui em Recife também. Ela fica no bairro do Cordeiro, na rua Rio Jaboatão, 403B, tá certo? Caso você conheça ou queira indicar para alguém, tem o nosso Instagram também, Nova Esperança Recife, tá certo? Nós temos cultos aos sábados, às 18h30. Não é online, porque é um culto de oração, tá certo? Mas aos domingos, às 18 horas, nós temos culto de adoração, culto de louvor e adoração. Então, é transmitido online para quem quiser assistir também, tá certo? Lá nos contatos, o contato pastoral, caso você queira começar. Enfim, se sintam à vontade, tá certo? Tem também o meu Instagram, Patterson Barros OF, tá certo? Quem quiser conversar, quem quiser, enfim, quiser falar comigo, falar sobre Deus e qualquer coisa, fiquem à vontade também, tá certo? Agradeço mais uma vez, pastor Amândio, foi uma honra receber esse convite, tá certo? Em nome de Jesus, eu creio que logo, logo eu estarei pela ponte aérea para ir aí em Guarulhos, tá certo? Participar dos cultos aí. Peço ao Senhor e oro a Ele para que Ele abençoe grandemente, tá certo? A vida de vocês, a vida da igreja, que venha esse aniversário de 15 anos e que seja um festão para honra e glória do Senhor Jesus. Amém. 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 Quem sabe você vai estar aqui, né? Quem sabe? O Senhor sabe de todas as coisas. Vamos orar, vamos agir para que isso aconteça. E ore por nós. Eu quero agradecer ao pastor Letônio também, por ter... A gente não teve uma conversa antes, mas por ele ter liberado toda a sua vida, glória a Deus. Um grande beijo aos irmãos que eu não conheço, tá? Sigam a gente também no Instagram, CCNE Gru, tá? E que Deus abençoe você que participou com a gente, que acompanhou. Eu quero agradecer a cada um, o Keila, o Rafa, a Estelinha, a Marci Santos, enfim, são tantos, né? A Raquel, glória a Deus. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento a você, agradecimento a todos vocês. Pedir ao Senhor que o Senhor continue nos abençoando, continue nos guardando, continue nos guiando na sua infinita graça e sabedoria. E o que eu aprendi, eu passo a todos vocês. Não importa o que aconteceu, o que esteja acontecendo. Levanta a tua cabeça, porque o Senhor é contigo. Amém? Patterson, grande beijo, Deus abençoe, muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Amém? Amém. Fica na paz. Paz, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Tchau, tchau. Obrigado.